Para a Andressa, para a Dinamarca, que entrou aí. Deus esteja abençoando a todos. É um prazer para a gente, para mim, para o Carlos, né, iniciar mais uma nova turma dos estudos bíblicos. Né, são os princípios da fé do cristão. Nós vamos estar estudando a Bíblia, tá? Totalmente a Bíblia. Não vamos falar sobre doutrina, sobre religiões, mas o nosso objetivo é concentrar os nossos estudos naquilo que a Bíblia fala, ok? Primeiramente, me apresentar, meu nome é Reginaldo, sou casado, tenho um bebê de 1 ano, sou cristão há 12 anos, né? E podemos dizer que nos 3 ou 4 últimos anos aí a gente está cooperando com os estudos da Bíblia, né? Tanto de forma presencial, mas tendo em vista a questão da pandemia, a gente se readaptou para os estudos online. E com isso a gente tem alcançado, né, mais pessoas de outras cidades também, e até fora do país. Como vocês perceberam lá no grupo, né, que tem pessoas lá de Moçambique. Então é um prazer para nós estarmos aqui com mais essa turma para tentar mostrar um pouco, né, da Bíblia. Claro que a gente não vai estudar a Bíblia 100% de ponta a ponta, porque isso levaria alguns anos, mas a nossa intenção aqui é abordar os principais assuntos da Bíblia e vamos tentar deixar o mais claro possível para vocês, tá? De acordo com o que a palavra diz. O Caco vai falar um pouco dele também, mas antes, vocês podem chamar a gente pelo nome, tá? Nós não somos pastores, somos apenas servos de Deus, cumprindo com o mandamento de propagar o evangelho. Nós não somos sustentados, esse trabalho que a gente desenvolve, né, vai desenvolver durante esses meses aí, é voluntário, né? Então, nós não somos sustentados para esse trabalho, mas somos sustentados por Deus, né? Com certeza. Mas fisicamente, financeiramente, não. É apenas um trabalho voluntário, tá? Caco, se você quiser falar algo aí sobre você e complementar alguma coisa a mais aí, antes da gente iniciar. Ok. Bom, eu me chamo Carlos Pessoa, ou no caso, Caco Pessoa, que a maioria das pessoas na internet me conhecem como Caco Pessoa. Sou casado também, tenho 2 filhas, uma de 10, outra de 13. Na minha questão, um pouco diferente do Reginaldo, com relação à Igreja de Cristo, aqui na cidade, eu estou desde quando nasci na igreja. Mas, assim, com o trabalho de evangelismo desde os 18 anos, quando eu comecei a ensinar. Então, já fazem aí 28 anos, mais ou menos 28 anos de evangelismo, né, de trabalho evangelístico. Com relação à nossa aula, como o Reginaldo falou, nós só estudamos a Bíblia, não temos pretensão de entrar em doutrina, né, religiosa, tá? A gente só vai discutir, só vai falar, só vai debater, só vai estudar somente a Bíblia mesmo, o que ela falar. Então, a gente chama como teologia bíblica, como vocês estão vendo aí na tela, né? Não tem... Poderia falar teologia religiosa, sim, mas imagina quantas religiões nós estaríamos estudando. No Brasil, a gente já perde até as contas, porque são mais de 600 religiões, uma diferente da outra, algumas parecidas, mas sempre tem alguma coisa que é diferenciada. Mas nós não estamos aqui com essa pretensão. E os nossos horários são toda segunda-feira, só lembrando, né, das 7h30 da noite e vai até às 9h30. A gente tenta
não ultrapassar o período, porque com relação a 9h30 da noite, para muita gente já é tarde, né? E principalmente se os irmãos lá e os amigos lá de Moçambique fossem ou forem assistir, eles vão assistir depois da meia-noite, né? Lá, então, vai ser meia-noite e pouco, vai terminar umas 2h da manhã. Então, o nosso trabalho é um trabalho voluntário, nós não recebemos para isso, a não ser diretamente de Deus mesmo, que nos dá a condição de poder servir. Então, é isso aí. Reginaldo ele vai fazer para nós as 3 primeiras aulas, as 3 primeiras lições, e depois eu dou continuidade na quarta, quinta e sexta, a gente vai intercalando as lições que vão falar sobre tais assuntos, e aí cada um tem um assunto diferenciado para poder tratar para vocês, ok? Regis, fique à vontade. Ok, obrigado, Caco. Mais uma vez, boa noite para todos aí. Para Sara, a gente já falou desde o início. Para Andressa, que entrou, a Lourdinha, e também a Dinamarca estava aí, deve ter caído a conexão dela. Mas sejam todos bem-vindos aí à nossa pequena jornada de estudos bíblicos. Tá? Antes da gente começar a lição introdutória, só falar um pouco de alguns requisitos, né, das nossas aulas. Sim. A gente sempre incentiva que todos participem das aulas online, né, diretamente, como vocês estão fazendo aí, para que haja até mesmo perguntas, né, de repente, perguntas de vocês, e também para algumas perguntas que venhamos a fazer aqui, vocês possam também cooperar respondendo, porque a gente deseja esse vínculo, esse bate-papo, para a gente conhecer um pouco mais vocês e entender também qual aquilo que você conhece das Escrituras, tá? Então, a gente pede aí para que participem das aulas. No final da aula, né? Ou no dia seguinte, a gente vai disponibilizar esse material para vocês, esse material que está aparecendo na telinha de vocês, e também vai ser disponibilizado um link para fazer a tarefa, são as perguntas relacionadas à lição que a gente vai tratar no dia. E essa lição, assim que vocês respondem, ela já vai dar uma nota no final. Cada pergunta vale um ponto, então ela vai avaliar no final aí. Então é por isso a importância de vocês darem atenção. A gente não vai estar aqui para avaliar, a pessoa tirou tanto, a pessoa tirou tanto, não. Independente se você acertar ou não, o nosso objetivo é colocar na mesa o que a Bíblia fala, como o Caco falou. Às vezes eu vou chamar ele de Carlos, às vezes de Caco, não importa, tá? Sim. É a mesma pessoa. Então, eu vou chamar o Reginaldo de Regis, então também é a mesma pessoa. Não tem problema. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês compreendam a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Não, a questão não é aqui ver quem tira a maior nota ou não, mas que vocês saiam com um bom resultado de conhecimento da Bíblia, ok? Então, o nosso lema, como falei, como o Caco falou, é: deixe a Bíblia falar. Aquilo que a Bíblia fala, nós vamos falar. Aquilo que a Bíblia não fala, ou seja, aquilo que a Bíblia silencia, nós também vamos nos calar, vamos nos silenciar. Nós não estamos aqui para discutir experiências religiosas, tá? Nós não estamos aqui para discutir isso. Cada um tem o seu conhecimento, tem a sua bagagem, a sua experiência, mas não é isso que vai estar em questão, mas sim a palavra de Deus, porque ela é pura, ela é verdadeira, e é ela que nos capacita, é ela que vai nos direcionar para toda a verdade, tá? Então, teologia bíblica do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Mudou a telinha para vocês aí? Sim. Ok. Se travar, vocês me falam aí, tá? Então, antes de entrarmos em qualquer estudo de qualquer livro da Escritura Sagrada, devemos lembrar do mesmo modo que nos alimentamos em nosso cotidiano, a palavra também deve ser o nosso alimento.
a fim de saciar a nossa fome e sede espiritual de um Deus invisível que constantemente fala conosco quando dedicamos tempo a ouvir a sua voz mediante a sua palavra. Deus escolheu um método de se comunicar conosco. E esse método é o quê? É a palavra de Deus. Ok? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós a estudamos, nós estamos nos alimentando de forma espiritual, ok? Assim como nós desejamos o alimento físico, precisamos também desse desejo da palavra de Deus. Aqui só algumas sugestões. Queria que vocês respondessem aí. Alguém tem alguma dificuldade em achar as passagens bíblicas? Se de repente eu falar João capítulo 8, versículo 1, até o versículo 8, vocês vão saber identificar qual que é o capítulo, qual que é o versículo? Todos sabem? Alguém tem dificuldade? Eu não. Não tem dificuldade? Não consigo achar. Não consegue? Você tem uma Bíblia aí na sua mão? Sim. Então, só um exemplo, tá? A gente tem vários exemplos aí. Se a gente falar... A gente vai descobrir isso ao longo dos estudos, tá? Mas nós temos livros do Antigo Testamento e temos livros no Novo Testamento. Nossa. Quando nós falamos evangelhos, se eu falar, vamos abrir lá no Evangelho de João. Evangelho de João se encontra no Novo Testamento e João é quem escreveu, foi o autor dessa carta. Bom, a gente sabe que o autor de fato é Deus, mas quem redigiu a carta ali, quem escreveu, né, movido pelo Espírito Santo, foi o apóstolo João. Então, Sara, lá no Evangelho de João, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, é o que compõe um dos 4 evangelhos. Se você conseguir localizar João aí, você me avisa? Sim. Achou, né? Então, quando a gente fala João, capítulo 1, a gente vai ver que tem algumas letras, aliás, alguns números maiores, né? Uhum. Deixa eu lá em Lucas também. Então, todos esses números maiores, eles correspondem ao capítulo, tá? Então, se eu falar João capítulo 2, procura aí, João capítulo 2. Sim. Achou João capítulo 2? Achei. Então, você vai ver que tem vários números pequenos, né? O 1, o 2, o 3, o 4. No caso do capítulo 2, ele vai até o 25. Ou seja, dentro do capítulo 2 de João, existem 25 versículos. Então, Sim. quando eu falar assim, Sara, leia para mim João capítulo 2, do versículo 12 até o 20. Então, você vai lá no versículo 12 e vai ler direto até o versículo 20. Ok? Se vocês verem aí na tela de vocês, esse primeiro exemplo aí, ó, João 8, aí tem 2 pontinhos aí, não tem? Que parece de um relógio. Uhum. Aí vai ter o número 1, vai ter uma vírgula, o 5, uma vírgula e o 8. Ou seja, quando tem vírgula, esse exemplo eu estou falando quando você vai fazer um estudo particular, pessoal, tá? Você vai ver alguma apostila, enfim. Então, vai estar dessa forma. João, capítulo 8. Aí, nesse primeiro exemplo, está pedindo para ler o versículo 1, pula, vai lá no versículo 5, pula, vai lá no versículo 8. Ou seja, você vai ler esses 3 versículos, tá? Não precisa procurar agora não, tá? É só para a gente entender. Quando eu falo aí no segundo exemplo, João capítulo 8, versículo 1
aí tem um tracinho, e o 8. Você vai ler o versículo 1 até o 8, ou seja, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 8, tá? Vocês vão ter esse... Eu até deixei um exemplo aí, ó. Toda vez que tiver uma vírgula, você pula. Quando tiver um tracinho, você lê direto, tá? De uma passagem a outra. E quando tiver ponto e vírgula, o ponto e vírgula vai separar um capítulo do outro, tá? Como no exemplo 5, aí que você está vendo na telinha, ó, João, capítulo 8, do versículo 5 até o 10, ponto e vírgula. Aí você vai ler o capítulo, aliás, você vai ler o Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 6 até o 8, tá? Mas isso daí a gente vai aprendendo aos poucos, com o tempo aí, tá bom? Sim. Ó, Salmos, capítulo 119, versículo 5, vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, essa lâmpada que o salmista tem em mente, né, é que a palavra de Deus nos direciona. O que você faz quando você entra num quarto escuro? Você aperta o interruptor ali, não é? É. Então, você vai fazer o quê? Vai acender o quê? A luz. A lâmpada. A lâmpada, né? Isso. Vai acender a lâmpada, vai acender a luz. Para quê? Se você estiver no escuro, você não vai enxergar nada. Quando você acende essa luz, ela vai clarear. Ela vai te dar uma visão daquilo que está ao seu redor. Então, a palavra de Deus, assim como o salmista está dizendo, é que a palavra de Deus nos direciona. Imagina você andar numa estrada escura, né, com um veículo, e de repente queima os faróis. É perigoso você trombar. Você vai bater em alguma coisa. Mas quando você tem aquelas lâmpadas, aquelas luzes, ela vai mostrar o caminho. Ó, esse caminho está seguro, pode ir. Se você ver algo, você vai parar, você vai analisar. Então, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Dizem que antigamente, na época dos judeus, eles usavam essa lâmpada até mesmo nos pés. E hoje nós temos a energia elétrica, mas lá na época, antigamente, né, antes na época de Jesus, eles não tinham lâmpada, eles não tinham essa energia elétrica. Era um bulizinho, né, com azeite, com um pavio ali, a pessoa acendia, aquilo era lâmpada. Igual hoje, quando acaba a energia elétrica em casa, a gente recorre para quê? Eu acho que todo mundo deve ter em casa e todo mundo já passou por isso. É a velha companheira vela, né? A gente pega um pires lá, né? Acende a vela e deixa ela iluminando. Essa lâmpada, né? Vamos dizer assim, ela ilumina ao redor. Ela não tem aquele poder de iluminar igual uma lâmpada, igual nós temos hoje. Então, a palavra de Deus nos direciona, tá? Provérbios, capítulo 18, versículo 15, vai dizer que o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Então, se você está aqui hoje participando desse estudo, né, desses estudos que vão ocorrer, você tem discernimento. Você está à procura desse discernimento. Você está querendo adquirir conhecimento. E como a palavra de Deus diz, você está sendo sábio, porque você está à procura dessa palavra, desse discernimento, desse conhecimento. Então, considere-se um sábio ou uma sábia, né? Porque você está à procura da palavra de Deus. E isso é muito importante, porque com certeza a palavra de Deus, esses estudos que nós vamos ter,
vai iluminar demais a mente de vocês, tá? Bom, e de que forma que esses estudos vão iluminar a mente de vocês? Eu só vou falar rapidamente aqui as 15 lições que nós teremos ao decorrer do estudo, tá? Para vocês já ir se interessando em absorver um pouco desses estudos. Essa nossa primeira lição, que é a introdutória, né? Introdução. A nossa segunda aula vai ser os princípios importantes nos estudos das Escrituras. Nós vamos fazer também uma visão global da Bíblia, tentando pegar de Gênesis a Apocalipse. A gente vai fazer um resumo disso tudo. Nós teremos também as duas alianças, né? Mais uma lição sobre as duas alianças, falando do Velho e do Novo Testamento. Teremos também a autoridade religiosa, uma outra lição importante. Vamos falar também um pouco sobre a segunda vinda de Cristo. Falaremos também sobre a salvação, que é uma dádiva de Deus. Falaremos também sobre o plano do reino de Deus. Há muita dúvida sobre isso. Será que o reino chegou? Será que o reino vai vir? Onde está o reino? Muitas pessoas se perguntam e não sabem. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Falaremos sobre a organização da igreja bíblica. Falaremos também sobre a adoração da igreja bíblica. Falaremos sobre dízimos e ofertas no Novo Testamento e no Antigo Testamento. E as últimas 3 lições nós chamamos de as 3 medidas do Espírito. Por quê? Falaremos na primeira lição sobre a presença interior do Espírito Santo. A segunda lição, dentro desse tema, é o batismo com o Espírito Santo. E, encerrando os nossos estudos, vai ser os dons milagrosos do Espírito Santo, tá? Então, esses são, vamos dizer que é a grade do nosso estudo, tá? São 15 lições. Como o Caco falou, a gente vai estar intercalando, né? Entre algumas lições aí. Ok? Bom, vocês estão vendo aí essa imagem? Regis, deixa eu só perguntar para a Dinamar. Dinamar, você está ouvindo o som? Ela está com o áudio dela está habilitado, mas ela falou que ela não estava conseguindo, talvez, ouvir. Ah. Pode ser que... Bom, ela não está respondendo. Mas eu vou falando com ela aqui pelo WhatsApp. Tá, Pode ok. seguir aí. Então tá. Conhecendo um pouco da Bíblia. Qual o significado da palavra Bíblia? Alguém sabe? Alguém gostaria de responder? Qual é o significado? Palavra Bíblia. É uma biblioteca. Biblioteca. Quem que respondeu aí? Desculpa. Foi a Lourdinha? Foi a Lourdinha, né? Sim. Isso. A gente pode falar que é uma biblioteca, né? Também, ou livros, né? O significado mais literal mesmo de Bíblia é livros, né? Vem da palavra grega, biblion, ou rolo, né? Ou livro, é a mesma coisa. Então, na verdade, a gente tem uma biblioteca, né? Qual é a quantidade de livros que nós temos nessa biblioteca, então? Qual é a quantidade? Alguém sabe? De Gênesis a Apocalipse, quantos livros, quantas cartas nós temos em toda a Bíblia? 66. 66, exato. 66, né? No Velho Testamento, quantos livros tem? Aliás, o Novo Testamento primeiro. Quantos livros tem o Novo Testamento? Vou correr aqui, ó. São 27 livros, ou 27 cartas no Novo Testamento.
E o Velho Testamento fica aí com 39 livros, ok? Quais foram os idiomas que a Bíblia foram escritas? Alguém já teve essa curiosidade? Quais foram os idiomas principais aí que a Bíblia foi escrita? Vou dizer aqui, tá? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a maior parte em hebraico, e uma parte em aramaico. Por que aramaico? Vocês devem lembrar que os israelitas, os judeus, eles foram escravos pelo povo da Babilônia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daí. E a língua que as pessoas falavam naquela região era o aramaico. Então, uma boa parte da Bíblia teve que ser traduzida para o aramaico, para que as pessoas que nasceram naquela época ali, naquela região, pudessem ter acesso à palavra de Deus. Então, o Antigo Testamento foi escrito em aramaico e uma parte também em hebraico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? É por isso que é interessante, ao longo dos nossos estudos, talvez a gente sempre vai falar que, a gente sempre vai falar, ó, vamos ver qual é o significado dessa palavra no grego. Porque o grego é a origem, né, que foi escrita a Bíblia. Então, a gente precisa pegar o significado da palavra em grego para a gente tentar traduzir para nós hoje. Por quê? Muitas palavras foram traduzidas, né, para o nosso dicionário hoje, mas não tem o mesmo significado do que o mesmo da época, ok? Então, algumas coisas vão mudar. Quantas pessoas escreveram esses livros? Cerca de 40 pessoas escreveram toda a Bíblia, tá? E durante quanto tempo? Eu gostaria que alguém respondesse aí. Quanto tempo que a Bíblia foi escrita? Demorou para ser escrita? Quem já teve essa curiosidade? Em torno de 1.500 anos, desde Gênesis até Apocalipse. Foi passado aí um período aproximadamente de 1.500 anos. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa repartição aí, desse tempo aí. Então, o Velho Testamento compõe de lei, né? A gente pode falar das leis de Moisés. Temos também história, temos livros de poesia, e nós temos os profetas. E os profetas, eles vão estar separados ou divididos entre profetas maiores e os profetas menores. Então, lei, história, poesia e profetas é o que compõe a parte do Antigo Testamento. E por que profetas maiores e menores? Não tem nada a ver quanto à sua importância, mas apenas pela quantidade de livros que foram escritos, tá? Alguns foram escritos com maior quantidade de capítulos, outros menos, tá? A gente pode ver Isaías, Daniel, né? Que são os profetas maiores. A gente pode ver Malaquias, que tem, acho que 3 ou 5 capítulos. A gente tem Joel, que são poucos capítulos também. Então, é só essa questão da divisão, tá? Não é de importância. O Novo Testamento, nós temos aí evangelhos, que são os 4 evangelhos que a gente mencionou no início. Nós temos também um livro de história. Essa eu gostaria que alguém respondesse. Qual é o livro de história que nós temos dentro do Novo Testamento? Os Atos dos Apóstolos. Exato. Atos dos Apóstolos. Ou seja, são as ações dos apóstolos, né? Então, eu quero saber um pouco sobre a história da igreja. Como a igreja foi estabelecida, como foi o desenvolvimento da igreja. É só você ler Atos. E com certeza você vai ter uma boa compreensão de toda a história
da igreja, tá? Nós temos também algumas cartas, tá? São as cartas paulinas, né, que são direcionadas ao apóstolo Paulo, e temos algumas cartas gerais. Temos lá 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, né? Então, são essas cartas gerais. E temos também o livro de profecia, que é o grande e temido livro, que é o Apocalipse, né? Mas quando a gente lê, a gente entende o contexto, entende um pouco da história dentro do livro de Apocalipse, a gente vê que não precisa ter tanto medo, igual muitas pessoas têm. É um livro difícil, bastante difícil de compreender. Precisa de muito estudo. Muitos estudiosos aí há tantos anos ainda sempre precisa estar renovando para poder compreender. Mas é um livro bom para tentar se aprender. Um pouco difícil, mas é bom. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Ou está tudo tranquilo? Reginaldo, eu tenho. Oi, Lourdinha. Uma pergunta e um comentário, né? Aconteceu justamente hoje. Lá em Apocalipse fala assim, aquele que... Apocalipse 22, de 19 ao 20, né? Que não acrescente nenhum tio e nem retire nenhum tio do livro, né, dessa profecia. Então, me perguntaram exatamente isso hoje. Nesse caso, estaria falando somente do livro de Apocalipse ou é de toda a Bíblia? Olha, especificamente ali no contexto, a gente vê que ele está falando, né, no contexto ali de Apocalipse. Porém, quando a gente... eu acho que eu saí da tela aqui, ó. Eu saí sem querer. Eu vou compartilhar de novo. Mas quando a gente lê outras passagens, a gente vai ver, inclusive no estudo, o princípio do silêncio das Escrituras, né? Lá Apocalipse está falando ali num contexto direto da carta, mas num contexto geral nós temos outras passagens que fala também para não ultrapassar a palavra de Deus, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daí. Então, eu posso dizer que é as duas coisas. Tanto para Apocalipse direcionada, né? Mas também num contexto geral. Ela precisa... Não podemos ultrapassar a palavra de Deus. João, algumas cartas, né, de João vai falar sobre isso. 2 João, se eu não me engano, 3 João, vai falar sobre isso, né? Quando a gente vai além das Escrituras, nós não temos Deus, não temos Jesus, mas quando nós ficamos dentro da palavra, então sim, nós somos considerados filhos de Deus. Caso contrário, não. Deixa eu voltar aqui para compartilhar a tela que eu... Nesse pensamento, né, eu já recebi perguntas também de pessoas falando, mas será que ele não está falando só da questão do Velho Testamento, né? Que às vezes eles ficam pensando com relação à lei. Claro, mas o Velho Testamento, você não podia mudar ele, né? Você não tinha, nunca, né? Você não tem o direito de mudar o Velho Testamento. E se o Velho Testamento não pode mudar, como que a gente vai mudar o Novo? Aí a gente, foi onde eu falei assim, vamos voltar algumas cartas, e o próprio João, né, as cartas curtas, né, de João, ali, 1º, 2º, 3º, ele vai complementando essa ideia de que a gente, da mesma forma que Apocalipse foi escrito, não é para ser mudada, né, nada. Aí, volta lá, é o mesmo princípio que Paulo fala aos Gálatas, né, também. Então, a gente tem toda a base para confirmar de que, mesmo que ele esteja falando só de Apocalipse, ou mesmo que ele esteja falando só do Velho Testamento,
as outras passagens podem complementar tudo que a gente precisa. Então, você não pode alterar nem velho e nem novo. Aí a gente lembra de o próprio Evangelho de João. Você lembrou das cartas. A gente pode lembrar do Evangelho de João, né? Você fala que se você não guardar né, o Evangelho dele, não guardar como que fala lá? As minhas palavras. Deixa eu pegar aqui para eu não ficar falando errado também. Se permaneceres em mim, né, se guardar as minhas palavras, aí você estará comigo e o Pai também estará com você. Então, isso já vai complementando toda a ideia. É interessante porque você vai navegando, né, Lurdinha? Você vai navegando nos livros e aí vai complementando toda a ideia que o próprio escritor de Apocalipse vai falar também. Exato. Obrigado, Caco. Obrigado, Lurdinha, pelo comentário também. Eu vou deixar sem o slide aqui para vocês, tá? O que eu gostaria era mais no início lá mesmo. Eu vou lendo aqui, eu acho que vai ser mais rápido por conta da velocidade que fica travando aqui para mim, tá? Então, antes de iniciar os nossos estudos, nós precisamos tomar algumas atitudes, né? Como princípios para o aprendizado, para não incorrermos nem em erros ou debates, e sim buscar sempre o crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, nós não estamos aqui para discutir, para ver, eu sei mais, eu sei menos. Eu tenho razão, você não. Quem tem a razão é sempre a Bíblia. A palavra de Deus é que tem razão, tá? Então, nós estamos aqui para aprender juntos. Eu e o Caco aqui estamos aqui como professores, mas todos nós temos a aprender. Tanto nós como vocês. Então, o nosso objetivo aqui em comum é que todos cheguem no pleno conhecimento de Deus. Então, para isso, a gente precisa ter algumas atitudes. Como, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, eu vou pedir para a Lurdinha abrir lá para a gente ler essa passagem. Pode ser, Lurdinha? Provérbios 7, qual versículo? Provérbios capítulo 1, versículo 7. Ah, tá. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E é uma espada de 2 gumes em suas mãos. Amém. Amém. Temor é o princípio. Então, quando nós chegamos para um estudo, o que nós precisamos? Primeiramente, temor, não é? Esse temor envolve respeito pela palavra de Deus. Quando eu temo e respeito a palavra de Deus, então eu vou entrar nessa questão que a Lourdinha comentou sobre ultrapassar ou não. Quando eu respeito a palavra de Deus, quando eu amo a palavra de Deus, eu não vou adulterar a palavra de Deus. A gente pode falar isso de um relacionamento, né? Marido e mulher. Quando eles se amam de verdade, eles não vão ter espaço para ir atrás de outro cônjuge, de outra pessoa, né? Então, ama, respeita, obedece. Então, nós precisamos ter esse princípio também para com a palavra de Deus, tá? Temor e respeito. Precisamos ter também humildade. Lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 ao 24. Vamos abrir lá em Jeremias. Jeremias é considerado um dos profetas maiores. Capítulo 9, versículo 23. Vai dizer assim, 23 e 24. Sou apenas
Sou apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. Opa, estou lendo errado. Só um minuto. Capítulo 9. Eu Isso. peguei o capítulo 23. Deixa eu voltar aqui. Capítulo 9, versículo 23. Quer ler? Leia aí, cara. Você já está com ela aí? Diz Por assim: favor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Humildade. Amém. Humildade, né? A gente precisa ter essa humildade para com Deus. Essa humildade, o que eu entendo é que nós sempre dependemos de Deus. Nós estamos sempre em busca do conhecimento de Deus. Nunca que eu possa chegar e falar, eu já sei tudo da Bíblia. Não. Quem disse que eu sei? Eu preciso ter a humildade e reconhecer que a cada dia eu preciso buscar cada vez mais o meu conhecimento. Não que esse conhecimento vai mudar, né? Claro, dependendo do estudo, né? Pode ser que aconteça. Mas a ideia não é que você tenha vários tipos de conhecimento de uma coisa só, de Deus, né? De um assunto, um exemplo. Vamos dizer que vamos supor que nós estamos estudando sobre... Olha só a maneira mais simples que eu não vou ter vários conhecimentos a respeito disso, né? Mas eu vou aprender cada vez mais a respeito desse assunto. Essa é a intenção, crescer no conhecimento, não mudar, ok? Em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 7, vamos abrir essa passagem. Provérbios 3, versículo 5 até o 7, vai dizer assim. Eu vou ler numa versão, você vai ver que está um pouquinho diferente, aí depois a gente vai falar um pouco dessa versão aqui. Uma versão que eu acho interessante, para ajudar nos estudos, tá? É a versão viva. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. É a versão viva, ela na verdade ela é uma paráfrase. Ela não é bem uma tradução, né? Ela tenta explicar uma passagem que coloca ali, né? Tentando resumir, tentando colocar de uma forma mais clara, né? Como a gente pode dizer. Então, nós precisamos de quê? Confiança em Deus. Não podemos confiar em nossa própria sabedoria, mas na sabedoria de Deus. Porque se é que eu tenho algum conhecimento, esse conhecimento não vem de mim, mas vem de Deus, vem da palavra dele. Então, eu nunca posso me gloriar nisso, né? Me gloriar disso. Mas glorie-se em Deus. Bom, a definição da palavra teologia. O que significa teologia? A Andressa está aí também, se ela quiser, de repente, responder alguma coisa, ela pode habilitar o microfone aí. Qual o significado da palavra teologia? Tel é estudo. Não, aliás, tel é Deus, logia é estudo sobre Deus. Exato. Estudo
sobre Deus, estudo de Deus, né? É uma palavra grega, né? Theos, Deus, logia, ou logia, alguns falam, né? Estudo. Eu sempre falo isso, ó, a telinha que eu estou vendo aqui, ó, todos nós usamos óculos, né? Estamos enxergando bem. Quando a gente precisa alterar o grau dos nossos óculos, nós vamos num especialista, não vamos? Isso. Nós vamos aonde? Isso. Oftalmologia, não é? Oftalmologista, né? Qual é a profissão, o estudo dele? Oftalmologia. Tá vendo uma palavra grega aí que a gente sempre fala e a gente nem percebe? Oftalmo, né, tem a ver com os olhos. Logia, também, que estuda os olhos. As mulheres vão no ginecologista, ou seja, ginecologia, né? Então, tá vendo que sempre tem essa logia aí no final, né, dessas especialidades médicas? Tudo tem a ver com o grego, né? Está especificando qual é o grau de estudo, de conhecimento que a pessoa tem. Então, quando nós precisamos nos recorrer a Deus, nós precisamos ir diretamente na palavra dele, porque é ela que vai nos mostrar quem é Deus, ok? Então, assim, a teologia é um estudo de Deus, das doutrinas relacionadas com Deus, né, da sua pessoa, do seu caráter, da sua criação. Então, a teologia, ela pode ser compreendida, porém requer explicação através de análise do texto dentro do seu contexto. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai falar mais sobre essa questão, né, nos princípios importantes. Mas toda vez que eu quero aprender sobre um assunto, vamos colocar um exemplo aqui do dízimo. Quem já ouviu falar de dízimo aí? Todo mundo, né? Então, quando eu quero falar sobre dízimo, eu vou fazer uma pergunta. Qual é a passagem que vem à mente quando fala sobre dízimo? Quem quer responder aí? Tô achando essa turma aí que não está querendo responder muito, hein? Já ouviu, Sara? Alguém falar sobre dízimo? Alguma passagem que fala sobre isso? Já, mas eu não consigo me lembrar agora onde é que foi. Malaquias, né? Assim, isso. Malaquias. Fala sobre isso. Isso, Malaquias vai falar sobre isso. Mas espera aí, só tem Malaquias que fala sobre dízimo? Não. Não. Então, quando eu quero falar sobre dízimo, eu preciso ir pegar outras passagens que falam a respeito disso, tá? Por isso que nós falamos em entender o texto dentro do seu contexto. A gente precisa entender o texto dentro do seu contexto ali da carta, do capítulo, mas também de um contexto geral, ok? Mas a gente vai aprender mais sobre isso daí mais para frente, ok? Nós temos, basicamente, 3 tipos de teologia, ok? Mas uma delas só é a verdadeira. Nós temos ali a teologia filosófica. O que seria isso? Seria o estudo de Deus do ponto de vista da ciência, da psicologia, da sociologia, da lógica. Quem já ouviu falar que a humanidade foi criada depois de uma explosão, né? São pessoas querendo tentar explicar a Deus de uma forma errada. Então, o tipo de teologia filosófica não é correto, ok? Nós temos também um outro tipo de teologia, que é a teologia religiosa. O Caco falou que são inúmeras religiões que existem hoje. E aí, qual dessas linhas religiosas a gente vai seguir o estudo? Não tem como. Então, não tem, dentro da palavra de Deus, não existe uma teologia religiosa, ok? Que seria o quê? O estudo de Deus do ponto de vista de autoridades, de homens religiosos. Se a gente for pegar cada
religião que existe, cada um vai defender uma ideia, cada um vai expor uma doutrina, e a pessoa vai ficar o quê? Perdida. Quando a pessoa não vai em busca de uma teologia, de um estudo bíblico sério, de um estudo que está falando sobre a palavra de Deus, se a pessoa for em busca de outros meios, a pessoa, de repente, vamos usar um exemplo. Eu quero fazer um estudo bíblico, porque eu estou desenganado, eu estou de saco cheio, vamos colocar a palavra certa, eu estou de saco cheio de tantos ensinamentos. Eu vou procurar um estudo bíblico, mas eu procuro um estudo bíblico religioso, eu vou ficar mais cego ainda do que eu estava. Isso vai me confundir ainda mais a minha cabeça. Então, não é um estudo, não é um tipo de teologia correto, ok? Qual é o nosso tipo de teologia correto que nós vamos estudar hoje? E ao longo das segundas-feiras aí. É a teologia bíblica, ok? Que é o estudo de Deus do ponto de vista do quê? Da própria Bíblia. Vamos tentar explicar a Deus? Sim, mas dentro da palavra de Deus, ok? Vamos tentar conhecer Deus através daquilo que ele revelou para a gente, ok? Então, a diferença básica entre essas teologias é a fonte da compreensão. Nós não buscamos filósofos, sociólogos, né? Psicólogos, cientistas para explicar a Deus. Não vamos buscar também pessoas religiosas para explicar a Deus, mas vamos buscar a própria palavra de Deus. Ela mesma vai explicar o próprio Deus, ok? Um sistema de estudo de teologia bíblica. Nesse processo, devemos buscar toda a palavra que procede da boca de Deus. É o que fala lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. A Bíblia, então, é a fonte da teologia e devemos, então, ouvi-la. A teologia bíblica é um estudo global da Bíblia, assunto por assunto, pesquisando toda a Bíblia para ver todas as passagens ou todas as informações bíblicas e históricas sobre cada assunto, levando em consideração também as duas alianças, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento, buscando sempre compreender que o Novo Testamento, tá, é Jesus Cristo cumprindo o Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós precisamos ter em mente que tudo que se passa dentro do Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Velho Testamento na pessoa de Jesus, ok? E Jesus, com certeza, vai dar toda a compreensão para a gente compreender, né, de fato, a palavra de Deus. Qual é o propósito e a importância da teologia bíblica? Qual é o propósito e a importância da teologia bíblica? Abram lá em João, Evangelho de João. Eu vou pedir para o Caco ler. Eu vou fazer as perguntas aqui. Se alguém puder responder, fica à vontade. João, capítulo 8. É só para vocês entenderem um pouco, tentando analisar o texto dentro do contexto, tá? Como a gente falou. Vamos pegar 2 exemplos aqui. A gente vai ler um pouco o contexto, o texto, e vai tentar aplicar isso fazendo perguntas para o próprio texto. É bem simples. Caco, lê para a gente aí, então, João, capítulo 8, do 31 ao 32. Vamos lá. 31 e 32 só? Só. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos,
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exato. Agora, a gente analisando, vamos fazer umas perguntas aqui dentro desse texto que nós lemos, tá? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele e tal. Primeira pergunta: com quem Jesus estava conversando aqui nesse contexto? Com os judeus. Exatamente, com os judeus. Não só os judeus, né? Mas a gente pode complementar aqui os judeus que haviam crido em Jesus, né? É isso que o texto vai falar. Mas, obrigado, Sara, é isso mesmo. Agora, como mostramos que realmente cremos em Jesus? De acordo com o texto lá. E permanecermos na palavra dele. Exatamente. Permanecendo firmes em sua palavra. Tá vendo? Você está perguntando para o texto e o texto está te respondendo. Agora, o que nos tornamos quando permanecemos na palavra de Jesus? Libertos. Também, mas é uma palavra específica dentro do contexto que a gente leu. Verdadeiramente serão Discípulos. discípulos, exatamente. Verdadeiros discípulos de Jesus. Se alguém perguntar hoje para mim, talvez alguém já tenha recebido essa pergunta aí. Ah, o que você é? Você é católico? Você é evangélico? Você é espírita? Você é, sei lá. A gente pode usar vários outros nomes aí. Mas qual é a verdadeira resposta que nós devemos dar a essas pessoas? Que somos discípulos de Jesus. Somos discípulos de Jesus. Essa é a ideia. Se alguém perguntar para mim, eu vou dizer: eu sou discípulo de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. A gente pode olhar lá em Atos também, Atos capítulo 11, a gente vai chegar nessa passagem lá, mas eu posso dizer que eu sou simplesmente cristão, porque lá em Atos vai dizer que os primeiros discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, ok? Nada mais do que isso. Outra pergunta: qual é o resultado na vida dos verdadeiros discípulos? Qual é o resultado na vida dos verdadeiros discípulos? O que a verdade vai fazer? Libertar. Libertar. Ou seja, quando nós somos verdadeiros discípulos, a verdade nos liberta. E nos liberta do quê? Se a gente for analisar um contexto maior ali da história, Jesus estava sendo perseguido por diversos religiosos. Lembra lá dos fariseus, dos saduceus? Eram religiosos que estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa. Eles não aceitavam Jesus. Então, o que Jesus está dizendo? Se vocês forem meus verdadeiros discípulos, vocês vão ser libertos. Libertos do quê? Dessa pressão dos religiosos da época que tinham. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Esses religiosos, Jesus muitas vezes vai acusar eles que eles não obedecem a Deus, mas eles estão ali apenas para fazer aquilo que a tradição deles manda, mas não o que Deus manda. Então, religiosidade muitas vezes tem a ver com tradicionalismo, ok? E não de fato obedecer a palavra de Deus. A gente precisa observar isso. Então, a conclusão que a gente chega nesse contexto aqui: não basta apenas crer em Jesus. É necessário o quê? Permanecer firme na palavra de Deus, e assim nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus, que terão suas vidas transformadas. Essa
Esse é o verdadeiro discípulo, ok? Outra passagem muito importante. Lourdinha, lê para a gente Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Mateus 7. Do 21 ao 23. Tá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém. Obrigado. Amém. Por nada. Essa é uma passagem muito interessante também, né? Vamos fazer algumas perguntas para o texto, então, tá? A quem Jesus está se dirigindo aqui? Jesus está se dirigindo a um grupo de pessoas. Não digo a um grupo de pessoas, mas se Jesus está dirigindo a algumas pessoas que professavam algo sobre Jesus, que falavam algo sobre Jesus. O que Jesus fala? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Isso. Então, ou seja, Jesus está direcionando essa palavra para essas pessoas que falavam sobre Jesus. Senhor, Senhor. Muitos chegarão naquele dia, não é isso que o texto começa, né? Cadê? Deixa eu pegar a passagem aqui de novo. Capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, Jesus está direcionando a essas pessoas que afirmavam Senhor, Senhor. E o que essas pessoas fizeram em nome de Jesus? Essas pessoas que falavam Senhor, Senhor, fizeram algo em nome de Jesus. O que eles fizeram? O que o texto fala? Profetizaram em nome de Jesus. Profetizaram, expulsaram demônios, realizaram muitos milagres. Grandes milagres. Essas pessoas, então, vamos analisar melhor o texto. Essas pessoas que profetizavam, que expulsavam demônios, que realizavam muitos milagres. Essas pessoas que falavam Senhor, Senhor. É um grupo só, é o mesmo grupo de pessoas. Elas entrariam no reino de Deus? Não. Não entravam, não entrariam. Não entrarão, né? E o que eles deixaram de fazer, então? Eles faziam algo, eles falavam, a gente faz isso, a gente fez isso. Mas o que eles deixaram de fazer? Eles praticavam o mal. Eles praticavam o mal. Ou seja, eles deixaram de fazer a vontade de Deus para praticarem o mal. Opa! Realizar milagres, expulsar demônios, Jesus está considerando isso como algo mal? Forte isso, não é? Por que Jesus está dizendo isso? Porque eles não fizeram o que era correto, que era a vontade do Pai. Eles estavam querendo engrandecer a si mesmo, achando que eles eram dignos de entrarem no reino por conta daquilo que eles faziam. Mas eles não obedeciam a Deus. Eles não obedeciam a Deus. Jesus vai falar, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Qual é o resultado na vida dessas pessoas, então? O que Jesus vai falar?
Nunca os conheci. Afastem-se de mim. Ou seja, vocês não vão entrar no reino dos céus. Não importa se você expulsou o demônio, se você realizou milagre, se você se diz profeta, vocês não cumpriram com a palavra de Deus. Vocês não seguiram a verdade que se encontra em Jesus. Forte isso, não é? Eu acho. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Está na pessoa de Jesus. Por quê? Deus enviou Jesus para que ele trouxesse as boas novas. A gente vai falar muito mais sobre isso daí em outras passagens, né? E agora Deus nos fala através de Jesus. E não mais através de outros meios, mas sim através de Jesus. Então, se eu não estou dentro daquilo que Jesus manda, eu estou fora do reino, ok? Qual que é a conclusão desse contexto aqui? Não são as obras que fazemos, mas a vontade do Pai em nossa vida, né? É a transformação que nos conduz para longe da iniquidade. É aquilo que nos transforma. Eu me achar digno de algo porque eu faço algo, eu já estou longe do Pai. Ok? Olha, eu vou, para a gente não atrasar muito aqui, eu vou ler, eu vou falar as passagens, mas vocês vão ter o material, tá? E vocês podem ler essas passagens depois. Tem bastante passagem. Aí a gente vai ficar até umas 10 horas lendo essas passagens aí. Mas a fonte de teologia bíblica. A Bíblia, ela é um livro de Deus ao homem, ok? É a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa na própria palavra dele, que é a Bíblia. Isso a gente pode ler lá em Jeremias, capítulo 30, versículo de 1 a 2, e também Apocalipse, capítulo 1, do 9 ao 11. Vai falar sobre isso daí. A Bíblia é a verdade. Lá em João, capítulo 17, versículo 17. A Bíblia é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada. Lembra dessa passagem lá de Hebreus, capítulo 4, versículo 12? A Bíblia, ela é testemunha da vida eterna. Vamos abrir essa passagem de João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 39. João 5,39 vai testemunhar que a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, tem a vida eterna. O texto vai falar assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, quem testemunha a respeito de Jesus? As Escrituras. Como eu posso ter a vida eterna? É através da palavra, é através do estudo cuidadoso. A própria palavra está falando, vocês estudam cuidadosamente. A nossa intenção também, ao longo desses estudos, é tentar ao máximo estudar a Bíblia cuidadosamente, deixando ela falar, sem usar o que eu acho ou o que eu penso, tá? Claro que nós vamos tentar explicar da melhor forma, mas a palavra de Deus, ela tem toda a autoridade. A Bíblia, ela é eterna também. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 23 ao 25, vai falar sobre isso. A Bíblia, uma outra passagem que eu gostaria de ler também. João, capítulo 12. A Bíblia, ela é a palavra que vai nos julgar no último dia. João, capítulo 12. Caco, quer ler para nós aí? Pode ser. João 12, 48.
Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Pois é, não temos escapatória, né, cara? Não. A única forma é conhecer a palavra mesmo, é fazer estudo, conhecer muito bem, para a gente não errar. É ela que vai nos julgar, né? É. Se eu negligenciar, se eu recusar a palavra de Deus, olha, eu estou recusando aquela que vai me julgar no último dia. É interessante quando as pessoas falam, né? Perguntam, você não pode julgar. Falo, mas a gente não julga. A gente só exorta a pessoa e fala assim, olha, a Bíblia fala tal coisa. Você não sabe disso? Não. Falou, não, olha lá. Não sou eu que estou julgando, eu estou só lembrando você ou exortando você para você voltar para o caminho. Se você não quer, então verifica lá o que ela está falando. Né? A gente tem vários textos que vai falar sobre essa questão desse julgamento, né? Sim. De exortar, de tentar direcionar a pessoa de volta para o caminho. Ó, tá errado, a Bíblia fala que tá errado isso. Claro que a gente não pode alterar a questão de julgar de forma condenatória. Ó, você vai para o inferno. Aqui eu estou Não. julgando. Mas a questão de orientar a pessoa, o julgamento de orientar, como você falou, isso é Bíblia. A própria palavra, você não precisa julgar, é só você ler a palavra, a própria palavra já vai julgar a pessoa. Muitas vezes... Pode falar. Às vezes a gente fala, essa palavra falou comigo, né? A gente, às vezes, pensa assim, né? E, de fato, muitas vezes a palavra, de fato, vem ao nosso encontro e vai julgar. E vai julgar, a própria palavra vai julgar aquilo que está errado em nós. Sim, é isso mesmo. Então, ó, a Bíblia também é o poder de Deus para a salvação. Romanos, capítulo 1:16, vai falar sobre isso. A Bíblia é inspirada por Deus. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 ao 21, vai falar sobre isso. E Tiago, capítulo 1, versículo 25, vai falar também que a Bíblia é perfeita. Então, quantas instruções nós temos de preciosidade, vamos dizer assim, que a palavra nos fornece. Precisamos ler, precisamos ter um estudo cuidadoso. Voltando lá para aquilo que a Lourdinha falou, né, sobre não alterar, eu vou ler aqui 3 passagens que vai falar sobre não poder alterar a palavra de Deus. Será que eu tenho algum direito de alterar a palavra de Deus? Se Deus fala, eu tenho o direito de mudar algo? Mas eu posso falar assim, mas hoje a gente está em outros dias, em outra época. A gente pode fazer. Eu posso fazer isso? A palavra de Deus é muito antiga. Hoje a gente vive, né, num mundo mais moderno, então a gente pode adaptar isso. Eu posso falar isso? Toda vez que eu uso essa expressão, eu estou adulterando, eu estou alterando a palavra de Deus. Então eu não posso mudar a palavra de Deus para benefício próprio, para colocar, né, numa prática que eu quero, para defender algo que eu quero. Não posso. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, vai falar assim: não acrescentem as palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem. Aquilo que o Caco falou no início. No Antigo Testamento não podia ter alteração, né? O texto vai continuar. Mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Lá em Deuteronômio, lá no início da Bíblia, Deus já orientando sobre essa questão de não alterar a palavra de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 6, vai falar também: nada acrescentem as palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. E em Apocalipse, que foi a passagem que a Lourdinha comentou, Apocalipse 22, do 18 ao 19, né?
Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Apocalipse 22, do 18 ao 19. A gente tem outras passagens também, em Coríntios, a gente vai ler ela mais para frente também. Mas falando sobre essa questão de não alterar, não mudar a palavra de Deus. A Bíblia, então, ela é a fonte de teologia bíblica confiável, que nos dará todo o entendimento para sabermos tudo o que for essencial e necessário para ser um homem ou mulher perfeito e perfeitamente habilitado para fazer toda a boa obra. Portanto, nossa atitude diante da palavra de Deus deve ser: não ou nunca ultrapasse o que está escrito. A gente já teve perguntas ou argumentos: mas por que não pode ser assim? Porque a Bíblia está dizendo para ser assim. Então, mas por que eu não posso ir para a esquerda? Porque a Bíblia está falando para você ir para a direita. Por que eu vou mudar aquilo que Deus fala? Mas tem sempre aquilo, né? Então, não. A Bíblia não pode ser ultrapassada, não pode ser adulterada, tá? Alguns tipos de teologias falsas. O materialismo. Materialismo é uma teologia falsa, tá? O dinheiro e a existência física são maiores do que Deus. Já viu sempre aqueles chamativos, né? Pare de sofrer, a grande conquista, são bênçãos, muitas bênçãos. A Bíblia já fala que os cristãos, Efésios, né, Carlos, vai falar muito sobre isso, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, uma pessoa é abençoada por aquilo que ela tem. Eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma empresa. Eu sou mais abençoado do que aquele irmão que tem uma casa mais humilde? Por quê? Aonde a Bíblia fala isso? Que aqueles que têm mais posses é mais abençoado. Isso já é uma teologia falsa. É a teologia do materialismo. As pessoas querem colocar o materialismo como primordial. Isso aí vem da ideia lá dos judeus, né? Na época. Lembra de Pedro falando? Exato. São bênçãos diferentes, a gente pode tratar assim, né? Lá na parte dos judeus do Velho Testamento eram mais físicas, né, as bênçãos para eles. Mas agora Jesus nos traz uma bênção espiritual, né? Então, será que quando a gente morre, a gente vai levar nossa casa da praia para o céu? A gente vai levar o nosso carro importado para o céu? Não. Então, se lá no céu eu não tenho nada disso, por que as pessoas insistem ainda para a gente correr? O que eu quero dizer aqui não é errado você ter, tá? Se você tem condições, amém. E que você tenha mais para poder ajudar mais pessoas também. Mas o ponto aqui é não colocar as coisas materiais acima de Deus. Ou colocar que as coisas materiais é o objeto de bênção da sua vida. Não é. Somos abençoados através de Jesus, através da palavra, através do Espírito Santo que ele nos dá. Ok? E não através de posses. Porque quanto mais eu miro para as coisas materiais, mais distante eu fico do céu. Quem deseja o céu aqui? Eu desejo. Então, quanto mais eu desejo o céu, mais essas coisas materiais vai ficando de segundo plano. Não vai ser mais prioridade na minha vida. Agora, quando eu busco o material aí, eu estou colocando o reino de Deus, o céu, em segundo lugar. Então, precisa ser ao contrário. Ok? Lá em Mateus, capítulo 6, 24, vai falar que o materialismo é uma idolatria. Uma idolatria.
Lá em 2 Pedro, vamos ler lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 10 ao 13. Quem pode ler aí para a gente que achar primeiro? 2 Pedro, lá no Novo Testamento, quase no finalzinho lá da Bíblia. 2 Pedro fica depois de 1 Pedro, tá? Para ficar mais fácil para achar. Ajudou, hein? Ficou na mesma, né? Qual que é o capítulo? É o capítulo 3, do versículo 10 ao 13. Ok, eu vou ler. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém. 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 Eu acho que é uma passagem que não precisa de explicação, né? Que tipo de pessoa devemos ser? Se tudo aqui será queimado, será destruído. Já viu aquelas pessoas que, principalmente as pessoas antigas, que guardavam dinheiro debaixo do colchão? Quando ia se dar conta, o dinheiro nem valia mais. É nesse sentido, a gente às vezes quer acumular tantas coisas aqui, acumulando coisas que serão destruídas, né? Jesus faz várias advertências contra isso, né? Do homem rico, vou construir vários celeiros e vou guardar. Seu tolo, hoje mesmo, pedirei conta da sua alma. O que você tem guardado no céu, né? Não guarde aqui, mas guarde as coisas no céu. O humanismo secular, né? Colocando sempre o homem maior do que Deus. Isso é algo muito errado também. O humanismo também é idolatria. O que eu quero dizer? Quando nós colocamos pessoas acima de Deus. E o meu líder, eu preciso falar com o meu líder. Preciso falar com o meu pastor. Eu preciso ter a permissão. Espera aí. E Jesus está onde? Jesus está onde? Em que posição de autoridade na sua vida? Né? A gente vai falar muito sobre essa questão de autoridade também. E a gente vai compreender melhor. Mas quando nós ignoramos a Deus e colocamos o homem como centro, imagina, imagina, só um exemplo, tá? Eu vou abrir um ponto de pregação aqui na minha casa. Vou reunir algumas pessoas, venham, a gente vai estabelecer uma igreja ali e tal. Aí eu coloco lá a Igreja do Evangelho do Reginaldo. E eu coloco lá uma foto minha bem grande. E aí? Onde está Deus? Eu estou me colocando como centro das atenções ali, não é? Então, não. Deus é Jesus. Ele é o foco. Ele precisa ser o centro do nosso amor, da nossa adoração, do nosso respeito, do nosso temor. Ok? O cristianismo desencaminhado também. As predições de falsos profetas. Quem já ouviu profecias aí que não se cumpriram? O mundo vai acabar em tal ano. Um tempo atrás, aí não faz muito tempo não, 2 anos, não lembro. Diz que ia começar a escurecer, ia ficar tantos dias escuros. Não sei se alguém já ouviu isso daí. Se alguém bater na porta, não abra, não lembro.
É que assim, eu não dou muita atenção para essas coisas não, viu? Por isso que se alguém falar alguma coisa desse tipo, eu vou talvez, ouvi falar, mas eu não sei detalhes não. Então são profecias. O que Jesus fala? Jesus sabe o dia, lá no contexto quando Jesus fala, pertence a quem? Ao Pai. Pertence ao Pai. Se pertence ao Pai, porque muitas pessoas querem colocar essas expectativas nas pessoas, sendo que ele não tem direito sobre isso, né? É o cristianismo que vai desencaminhando aí para as coisas terríveis, né? Então, são predições de falsos profetas e mestres do cristianismo, né? Que se dizem, né? Experiências pessoais, isso que eu falei no início, jamais podem ocupar o lugar da palavra de Deus, que é suficiente em nossas vidas. Aquilo que eu já vivi como experiências, ela não pode ser colocada acima, não pode ser como regra na minha vida. Por isso que, muitas vezes, quando a gente inicia o estudo, a gente fala, deixe um pouco a sua bagagem, a sua experiência de lado e compare com aquilo que você vai aprender da Bíblia. E depois você julga se aquilo que você aprendeu da Bíblia é o correto, que eu te garanto que é, ou se aquela experiência é correta. Então, precisa colocar ao lado, tá? Então, o aparecimento de falsos mestres e divisões do primeiro século já desenhava o que seguiria. Falsos mestres sempre existiu na história do povo de Deus. Então, cabe a nós discernir o que é verdade. Uma passagem para a gente confirmar isso é lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 até o 9. Uma passagem que eu gosto bastante também. Vai dizer assim, é Paulo escrevendo à igreja da Galácia, tá? Por isso que é Gálatas. Vai dizer assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E o versículo 8 é forte, hein? Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema em algumas versões, ou amaldiçoado. E aí? Eu devo ouvir pessoas que falam que eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você até pode ouvir. Você até pode ouvir. Mas considere se essa mensagem ela é bíblica ou não. Se ela tem a ver com o evangelho ou não. Se ela tiver a ver com o evangelho, ok. Agora, se for algo, eu em sonho, Deus me revelou. Opa, espera lá. Vamos analisar primeiro. A Bíblia está dizendo que eu preciso julgar. E mesmo que venha um anjo do céu e pregue algo diferente, eu devo fazer o quê? Aceitar de bom grado? Ou eu devo amaldiçoar? Amaldiçoar. É isso que a Bíblia fala. Muito cuidado com isso, ok? O perigo da teologia falsa. A morte do homem e a maldição da terra são o resultado da falsa teologia. Por quê? Lembra lá em Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 4? Lá na criação? O que Deus falou para Adão e Eva? Não coma do fruto, porque no dia que vocês comer, vocês morrerão. O que o diabo fez? Vocês não vão morrer. O que o diabo fez? Ele adulterou a palavra de Deus. Deu um outro sentido na palavra de Deus. E o resultado? Foi a separação do homem para com Deus. A falta de conhecimento da verdade de Deus e a negligência ao que ele falou
traz a destruição. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim, deixa eu abrir aqui. Oséias 4 e 6 vai dizer: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Aqui Deus falando com a nação de Israel. Mas é algo que serve para nós hoje. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se nós não tivermos o conhecimento em Jesus, seremos também destruídos. Seremos rejeitados por Deus. Ninguém vai ao Pai senão por quem? Senão por Jesus. Ou seja, eu preciso de Jesus para ter acesso a Deus. Bom, falta só 45 slides, tá? E a gente acaba. Estou brincando. Já estamos na conclusão já. Tentar acabar aí uns 5 minutinhos para a gente ver se alguém ficou alguma dúvida aí. Na verdade, vai ter eu vou mandar em anexo para vocês lá no grupo. Aí vocês podem ler. Vai ter alguma coisinha a mais ali, falando um pouco sobre as versões bíblicas. Aí vocês podem ler lá e ajudem algumas dúvidas aí também, tá? Mas a conclusão que a gente chega nessa introdução de hoje. Efésios capítulo 1, versículo 3, vai afirmar que Deus, o Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai adicionar que seu divino poder nos deu tudo, não é alguma coisa, tá? Nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Nos deu tudo que necessitamos através da palavra, para sermos piedosos, ok? Nas Sagradas Escrituras temos um registro perfeito e completo de todas as revelações sobrenaturais de Deus, que nós precisamos para conhecer a Deus e fazer também a sua vontade. Portanto, nesse estudo da teologia bíblica, né, procuremos nos concentrar naquilo que se encontra nesta revelação especial de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, tudo que nós falarmos, todos os assuntos, todos os temas, todas as perguntas, se porventura vocês fizerem, precisamos responder de acordo com a Bíblia, tá? Não vou falar o que eu posso até falar algo, o Caco pode até falar algo, dar explicação, mas a gente vai falar, ó, é o que eu penso, é o que eu acho. E isso não é regra, tá? De repente é o que nós conhecemos, mas é a Bíblia que está sendo o nosso alvo aqui, o centro das nossas atenções, tá? Uma passagem que eu gostaria de ler também, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do 16 ao 17. Segunda Timóteo 3, 16 ao 17, vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer ser um homem, uma mulher correta, justa,
preparada para toda boa obra, essa riqueza, essa fonte, você só encontra num lugar, que é as Escrituras. E esse é o objetivo, né, da Escola da Bíblia, aqui em Araçatuba, né, sendo representadas aí por mim, pelo Caco, e nós temos esse objetivo em transmitir para vocês a Escritura, a Palavra de Deus, e que ela seja suficiente. Da mesma forma que é para nós, seja também para vocês, ok? Encerro aqui os slides, como eu falei, teria algumas coisas a mais, mas não vai cair na provinha, é só algo a mais para vocês lerem depois aí como um bônus aí, vamos dizer assim, ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Pode perguntar, pode falar. Como eu costumo dizer, né, Caco? Ou eu expliquei muito mal, que ninguém sabe nem por onde começar, ou foi boa. Foi excelente a aula, viu? Ou entenderam Parabéns. nada mesmo. Irmão Reginaldo, eu lembrei aqui, estou até lendo, Lucas 6,46, que Jesus fala assim, ó, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Porque aqui também está falando Senhor, Senhor. É verdade. Pode ser que Lucas está se referindo ao mesmo ocorrido, né? Lá de Marcos, lá de Mateus. De uma forma diferente, mas pode estar falando da mesma situação ali. Né? Caco, alguma observação aí também? Não. Essa lição inicial, ela é para direcionar a gente, né? Então, assim, não vejo como uma aula complicada, mas ela consegue, eu acho que, abrir um pouquinho mais, talvez, a nossa visão, né? Que a gente precisa para compreender o que a gente vai ver daqui para frente. Então, é uma mente aberta, um coração aberto, aceitar somente o que a própria palavra for dizer para nós, né? Porque daqui para frente a gente vai começar a encarar alguns fatos, talvez bem diferenciados do mundo religioso, né? Então, as religiões vão dizer algo, né? E aí a Bíblia vai dizer outra coisa, né? A quem a gente vai ouvir, né? Então, são coisas que faz parte aí do nosso estudo aí que a gente vai ver. Ok. Bem colocado também. Começa, talvez você vai fazer assim, ó. Mas eu achava que era de outro jeito. A gente sempre acha, né? Mas a gente precisa ter a certeza da palavra de Deus. Mas amém. 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 Eu agradeço pela participação, né? Vai estar gravado e depois vai ser disponibilizado lá no grupo, a aula gravada, e depois eu vou enviar tanto o slide, tá? Se alguém tiver dificuldade para abrir, ou se de repente querer em PowerPoint, em Word, né? Aí você consegue imprimir também em algum lugar, aí pode chamar no privado, ou alguma coisa assim, tá bom? E depois vai ser direcionado também um link para responder as perguntas, tá? Provavelmente até amanhã eu mando, ok? Vamos orar então e agradecer a Deus. Senhor nosso Pai, Deus Santo e Deus Soberano, nós te agradecemos por mais este momento, ó Pai, pelo início dessa nova turma, onde temos o objetivo, ó Pai, de falar aquilo que a Tua Palavra fala. Como nós argumentamos, ó Pai, deixemos a Palavra do Senhor falar, e que ela venha falar em nossos corações, em nossas mentes, para que ela venha transformar as nossas vidas, ó Pai, a cada dia, e que tenhamos o pleno conhecimento do Senhor, do seu Filho Jesus. Esse é o objetivo, ó Pai, de cada um de nós, e pedimos que a cada dia o Senhor abra nossos corações e nossas mentes,
para que a palavra do Senhor venha a ser sempre suficiente em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, e agradeço também pela vida de cada um que está participando e aqueles que estarão assistindo depois, ó Pai. Esteja abençoando e guardando de todo mal, de todo perigo, e abençoando também os lares, ó Pai, de cada família. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito Ok. obrigado, gente. Obrigado, Caco, Lourdinha, a Sara, Nada. a Andressa. Obrigada, eu. Boa Uma boa- noite. Boa Amém. noite, Sara. Boa noite, gente. Boa noite, Ludinha. Bom te ver. Igualmente. Ah, irmão Caco, deixa eu aproveitar. Eu não tive a oportunidade ainda de agradecer quando o irmão compartilhou lá comigo o link dos estudos de Jeremias. Ah, sim, sim. Nossa, que maravilha. Estou maravilhada. Muito obrigada, viu? Ai, que Jesus bom, que bom. abençoe. Amém, amém. Andresa, boa noite também. Regis, muito obrigado aí mais uma vez. Ok? Obrigado. Amém. Deus Eu- abençoe, irmão. Boa noite. Amém. Eu vou desligando aqui para poder fazer a gravação, ok? Ok, Boa noite até. a todos. Desligando aqui. 3, 2,